Vamos para o momento da palavra de Deus, esse momento especial que eu quero compartilhar com você a continuidade dessa série que tem sido abençoadora para a sua vida, para a minha vida e para muitas vidas que têm recebido da palavra de Deus. É a série E Agora? Para Onde Vou? Né? E o tema da mensagem de hoje é o ponto cego da visão. E eu quero ler com você o texto que se encontra lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 2, e diz o seguinte: eu fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes para não correr ou ter corrido em vão. Essa é uma palavra do apóstolo Paulo e, na verdade, trazendo para os dias atuais, o que eu mais vejo pessoas perguntando, né? A pergunta que intriga muitos nesses dias eu não sei sobre o meu propósito, eu não sei o meu propósito. E é claro que todo propósito está relacionado há um ponto cego da visão humana, e é justamente o título da nossa mensagem. Se você souber o significado de propósito, você já vai ter uma percepção e saber que não é bem assim. Na etimologia da palavra propósito, significa você se lançar à frente. Só se lança à frente quem está em movimento. E se lançar à frente, literalmente se lançar à frente, requer um esforço ainda maior do que somente se lançar. É claro que o seu propósito você descobre nesse movimento que você vai fazendo, caminhando, observando literalmente os sinais e a visão que Deus te deu, Deus colocou dentro do seu coração. Isso você descobre nessa jornada, na caminhada. E se você não observa o que você gosta, se você não sabe o que você faz de melhor, se você não sabe quem você é, você precisa de ajuda. O meu desejo é que essa mensagem, a mensagem de hoje, seja assim um sacode, ela seja reveladora aí para a sua vida, né? E eu percebo que para mim foi muito difícil descobrir, né? E na nossa jornada a pior atitude é quando um pai ele quer definir o futuro dos filhos, né? Já viu aquele pai, a mãe, o pai quer definir a faculdade, a profissão, o que o filho vai fazer. Deixa eu te falar uma coisa, você não está criando seu filho para ser Nutella. Seu filho precisa ser ensinado a observar e fazer as próprias escolhas. Eu já passei por isso. Eu lembro quando meu pai tentou me empurrar a uma faculdade que dava dinheiro. É claro que eu embarquei nessa furada aí. E como na vida você não perde nada, você precisa sempre fazer daquele limão uma limonada, né? E de preferência uma limonada suíça. Mas eu quero voltar aqui para a mensagem, né, para falar com você sobre esse título, que é um título forte, o ponto cego de uma visão. Você já se sentiu enganado pelos seus próprios olhos, por aquilo que os seus próprios olhos veem? É mesmo que você ser enganado por você mesmo. É isso mesmo. Eu não sou oftalmologista não, mas eu quero te mostrar como isso funciona, para entrar literalmente dentro dessa mensagem. Você sabia que você tem um ponto cego na sua visão humana? Talvez sim, talvez não. Então deixa eu te explicar. Acompanha aí na imagem e eu vou te explicar melhor. As células sensoriais dos olhos, elas tornam a visão possível, né? E essas células, elas vão distinguir cores, e outras células, elas vão distinguir a intensidade de luz. Elas estão na nossa retina. E existe um ponto onde não há o revestimento de células na retina. E é esse que você está vendo destacado aí na imagem para você. Isso acontece porque o nervo óptico entra no olho exatamente aí nesse ponto. Por esse motivo nós não enxergamos no ponto onde há a inserção do nervo óptico. É o que nós chamamos de ponto cego. Existe até um exercício que você faz
para descobrir o ponto cego da sua visão. E por que você não repara no ponto cego com os dois olhos abertos ou com apenas um olho aberto? É aí que vai ficando muito interessante o negócio. O seu córtex visual, ele vai utilizar um truque para mascarar o ponto cego. O cérebro, ele vai utilizar a vizinha para completar o espaço deixado pelo ponto cego. A imagem dos dois olhos é somada, interpretada pelo cérebro, que acaba preenchendo esse ponto cego para que você não perceba. Eu quero levar você a uma reflexão sobre a direção para onde você está indo. Será que você está sendo enganado pelos seus próprios olhos? Né? Ou a sua fé está direcionando a sua visão? Será que algumas coisas você precisa ver antes de acontecer? Isso é muito interessante. O apóstolo Paulo, ele tem tanta convicção do evangelho que ele estava anunciando, que ele precisa dar continuidade à sua jornada. Quando eu escolhi a carta aos Gálatas, é justamente pela convicção, essa série baseada na carta de Gálatas, é justamente pela convicção que o apóstolo Paulo tem de quem ele é em Deus. E é como se ele dissesse, o apóstolo Paulo dissesse, a visão, ela vai continuar. Eu vou tomar posse para a minha vida e eu vou continuar a visão que Deus me deu. Eu preciso permanecer, eu preciso perseverar. A expressão permaneceram, perseveravam, lá dentro do contexto hebraico, dentro da fala hebraica, é muito forte dentro da cultura judaica. E através dessa expressão de convicção do direcionamento dado por Deus a Abraão para seguir a sua jornada, né, que Paulo decide perseverar, é o letilehai, vá por ti mesmo, segue adiante, persevera, continua na sua jornada, no caminho e na proposta que Deus colocou dentro do seu coração. Então, entenda bem, Deus não vai te dar mapa, né? Mas Deus vai te dar sinais e Ele vai ajustando a rota durante o caminho, a sua jornada. Em vários momentos, Deus se revela em códigos divinos dentro da palavra para você, para estabelecer a visão. Assim foi com o profeta Ezequiel. Lembra lá no capítulo 47, né? Deus pergunta para o profeta, o que você vê? E aí Ezequiel está onde? Ele vê um vale de ossos secos. Onde ele está? Ele está no exílio. Acredita nisso. Mesmo em circunstâncias contrárias, a visão ela vai te sustentar. Em Atos 7, as perseguições e o apedrejamento sobre Estevão não paralisaram ele, que acabou se tornando mártir. Então, entenda bem, a dor de algumas pedradas que nós levamos não vão fazer com que você perca a visão, eu perca a visão daquilo que Deus colocou no nosso coração. É preciso seguir adiante. O apóstolo João, na ilha de Patmos, escolhido por Deus para uma visão apocalíptica das coisas que virão. Não. Então, João tem uma visão do futuro. Apóstolo Paulo, através da obediência a uma visão que ele recebe, ele escreve o ministério apostólico e termina o seu chamado com nobreza. Então, o que a gente pode perceber na nossa jornada? As circunstâncias, elas podem até fazer você mudar de opinião, mas não pode interferir na sua visão. Princípios que Deus estabeleceu, eles nunca vão mudar, como diz as Escrituras, né? Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Ser remodelado faz parte da caminhada. E receber ajustes durante a nossa jornada vai fazer parte da nossa vida, né? Mudar de opinião em alguns momentos faz parte de uma transformação da nossa história, que nós estamos crescendo, daquilo que nós estamos escrevendo, mas não vai mudar a visão que Deus colocou no nosso coração, para onde estamos indo. Eu preciso ter a convicção da minha caminhada. A dúvida, ela não pode existir sobre quem me chamou, né? Para que Deus me chamou, quem eu sou diante de Deus. O profeta Abacuque, ele
ele traz uma reflexão sobre a escassez, as circunstâncias, e ele diz, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem que ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu vou engrandecer o nome do Senhor e eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Isso é muito forte porque você coloca esse código divino justamente na área que Deus te encaixou, né? Traz esse código divino que eu acabei de falar com você, aonde Deus colocou dentro da sua história. Escassez na caminhada faz parte, mas para um pastor, ovelha na vida do pastor, é doído demais quando não está ali. Aí eu falo para você sobre o pastor, porque eu sei o que é isso, né? Ainda que falte ovelhas, é doido demais, é angustiante, muito angustiante um chamado ser realizado e exercido por causa de vidas, e ali falta em algum momento. É dependência total de Deus. Paulo, lá no livro de Gálatas, ele fala da preocupação dele como um pastor, como um apóstolo, sobre o reino de Deus, sobre a defesa do evangelho. E Paulo está falando aqui justamente para obreiros como Timóteo e obreiros das igrejas da Galácia. E ele diz o seguinte, nos últimos dias vão existir nos últimos tempos, espíritos em que as pessoas vão abandonar a fé e vão seguir a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Isso é muito reflexivo para nós na nossa caminhada desses dias. Se disser para você que nós estamos nos últimos dias, isso não é novidade para ninguém. É só você observar os sinais. Os mais incrédulos, eles vão ver e vão estremecer. As profecias, elas estão literalmente se cumprindo. Vivemos nos últimos tempos escatológicos. Isso literalmente é o fim dos tempos. Escatologia antes falava do futuro, mas agora a escatologia fala do presente. A próxima década que está se iniciando agora, não se iniciou em 2020, se inicia em 2021. Nós precisamos seguir à frente, porque o tempo está andando. Se você tem uma aliança com Deus, entenda, uma aliança com Deus, ela não tem volta. Deus não perde para ninguém quando ele é aliançado com alguém. Aliança é diferente de contrato. Contrato, eles são quebrados no meio do caminho, ok? Tudo está relacionado ao que nós projetamos dentro de nós. Se eu tenho uma aliança com Deus, eu decido seguir em frente. E aí, no nosso relacionamento com Deus, nós vamos entender que uma aliança, ela não se negocia. A sua vida, a visão que Deus colocou no seu coração, não negocia. Aquele texto que você não entendeu, lembra quando você lê a Bíblia? Faz parte da aliança, mas em algum momento ele vai ser resposta de Deus para a sua vida, para a visão que Deus está colocando no seu coração. Toda visão nasce de uma experiência, nasce diante de uma manifestação, algo que começou e trouxe uma convicção dentro de você, e você não pode voltar atrás. Siga adiante. O que você vê desse lugar? Se você parar de um lugar que você estava para ver algo que aconteceu anos atrás, a sua perspectiva vai ser totalmente diferente. Entenda uma coisa, o mundo, ele se movimentou. Você não vai ver como era no passado, mas na sua perspectiva de hoje. Se olhar de novo, você vai perceber que mudou algumas coisas. Ambientes mudam por causa do movimento. Vê um dia depois, uma semana, um mês, um ano, uma década, você vai ver o que você não viu antes. Por quê? Movimento. Se Deus fala para você olhar de novo, então olhe, porque a percepção que Deus vai te dar sempre será diferente de um olhar anterior. A visão que Deus está te dando está mudando você e a forma como você vê o mundo ao seu redor. Todos os dias, entenda bem, todos os dias existem mudanças e você precisa ter essa convicção da necessidade da renovação do seu entendimento. Romanos 12:2. Quantas coisas foram esclarecidas no seu entendimento porque você se movimentou?
Você não ficou parado, você fez o movimento e Deus te trouxe um novo conhecimento nesse movimento que você fez. A única coisa que nunca vai mudar é a palavra de Deus, porque é o próprio Deus. Como diz lá na palavra de Deus, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Entenda isso. Entenda isso, em Deus não existe mudança, em Deus, nele, não existe sombra de variação. As circunstâncias, elas nunca vão estar no controle. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, ele dizia o seguinte: as suas circunstâncias, elas não são nenhuma prova de que Cristo muda, elas são apenas uma prova de que você muda. Isso vai acabar te dando foco, porque no trajeto da mudança, você não vai esquecer a sua visão, vai te dar foco. É isso que Deus colocou no meu coração, é a convicção de seguir em frente. O que parece ser dentro do seu coração que não pode controlar as suas decisões é justamente quando você é empurrado através da sua visão. Circunstâncias, elas podem te fazer prisioneiros ou refém quando você decide caminhar por circunstância. Ah, mudou, agora eu vou mudar. Pessoas mudam no meio do caminho porque elas são inconstantes. Elas dizem que têm convicção, mas são covardes quando a necessidade é seguir em frente. Elas preferem, às vezes, dizer assim: ah, não, mas mudou. Mudou por quê? E a visão que Deus colocou no coração? Aqui que a fé precisa se tornar o seu grande combustível para ligar a força do motor de propulsão. E aí, eu vou liberar esse tópico. Quem se prepara vê o futuro. Você não tem perspectiva do futuro se você não consegue observar sua própria história, a história que você está escrevendo. O que aconteceu lá no seu passado, o que você está percebendo hoje no seu presente, isso vai desenhar a sua projeção do futuro. O que você consegue enxergar para o seu futuro vai estar relacionado ao que você consegue deixar no meio do caminho, aquilo que você consegue se desapegar. Presta atenção nisso. A distância daquilo que eu deixo é a distância do que eu vou enxergar. Se eu deixo aqui, é para que eu possa enxergar mais longe. Assim aconteceu com patriarcas como Abraão, aonde ele deixou e para onde ele estava caminhando. Assim aconteceu com o rei Davi, de trás das malhadas para o palácio. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo, deixando a religiosidade para escrever as cartas. Não adianta você ficar orando igual um desesperado, pedindo para Deus te dar uma visão, uma revelação. O sucesso está relacionado a que você abriu mão no meio da sua caminhada. Quantas coisas você abriu mão para você chegar aí onde você chegou? Você tem certeza que vale a pena negociar justamente agora? Abrir mão da visão que Deus colocou no seu coração? Você tem certeza que vale a pena jogar a toalha? Ou você negociar por uma noite ou por uma decepção? O que Deus tem para fazer na sua vida, ninguém pode roubar, ninguém vai tirar, porque isso foi colocado no seu coração para você seguir em frente. E você vai potencializar quando você decide: eu assumo a visão que Deus colocou no meu coração. Eu preciso assumir a visão. E isso vai te trazer uma projeção do futuro, daquilo que você vai continuar escrevendo. E aí, eu vou para esse tópico que é muito forte. Depois de tudo, você vai abandonar agora. A preocupação do apóstolo Paulo é a apostasia dos Gálatas, né? Apostasia, o que significa apostasia? É o abandono da fé, você renunciar à sua fé. Apostasia é um sinal dos últimos dias. Repete isso comigo. Apostasia é o sinal dos últimos dias. Desistência, você vai entender que ela sempre existiu na história da humanidade. Agora, quem abandona a fé nesses dias de apostasia é quem fala, os ensinadores do caos, quem detém o conhecimento, os influenciadores. Esses vão abandonar a fé no meio do caminho. Alguém que antes tinha princípios, agora é utilizado pelo diabo
e que você nunca permita que isso venha entrar dentro do seu coração, que você seja protegido, guardado e blindado para não entrar nessa. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. O maior desafio não é você fazer certo nesses dias, é você crer certo. Fazer certo você busca todos os dias você quer acertar, mas crer está relacionado à sua fé. E essa fé tem que te fazer manter de pé, você de pé, porque você crê no que Deus está construindo dentro de você. Todos possuem as suas próprias verdades, as suas convicções, mas poucos eles vão carregar uma verdade de Deus dentro do coração. A verdade que liberta, entenda isso, meu querido, entenda. A verdade que liberta, ela não é sua, mas é que sai da palavra de Deus, da boca de Deus, para mudar a história da sua vida e através do seu testemunho mudar a história da vida de outras pessoas. Quantas vezes eu vi pessoas querendo distorcer isso, tendo uma inclinação almática, ser direcionado pelas suas próprias emoções, né? Lamber as suas próprias feridas, né? Aí, os feridentos de alma, né? Que fica se lambendo, mas está acontecendo, isso, querido, Deus, e ainda coloca, mas Deus falou. Deus não falou nada quando você leva a direção da sua vida na sua alma. Guarde isso no seu coração. Você precisa ter a convicção de gastar sua energia naquilo que vale a pena. É isso! É disso que eu estou falando. Próximo tópico, mente travada. Toda apostasia, ela vem através de um bloqueio da mente. E aí Paulo, ele se reveste de um espírito profético para denunciar os profissionais da mentira. Espírito de enganadores, pessoas com espírito de encantamento para roubar a sua visão. O apóstolo Paulo, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, esses profissionais aí da mentira cauterizaram a mente. E sabe o que é cauterizar? É quando se usa aquele ferro, tem o ferro, né? Que o cara vai lá, ele usa para marcar um animal. Isso é cauterizar, para tornar propriedade deles, né? E aí você vai perceber, já viu a papo de quem é caluniador, né? Eles são assim, os caluniadores, eles te elogiam, né? Para depois te criticar. Quem dera que só criticasse, né? Mas eles dizem que você é usado por Deus, não, é usado por Deus, mas depois deles dizer que você é usado por Deus, né? Depois da vírgula, eles dizem, você viu como o pastor mudou? Viu quando fulano mudou? Porque a plataforma já foi influenciada. Primeiro eles preparam como se fosse a verdade para depois influenciar. Parece que te ama, mas a Bíblia diz que é um ensino de demônios. Isso daí que é ensino de demônios. É contra isso que a gente precisa se proteger. É disso que o apóstolo Paulo está falando, para proteger a nossa jornada, a nossa caminhada. Entenda uma coisa, a nossa luta não é contra religiões, mas pessoas que se apostataram da fé. Tem pessoas que começaram tão bem ao meu lado. E onde eles estão? Tem pessoas que construíram uma história junto comigo, junto com você. Onde elas estão? Eu não quero puxar sardinha aqui para o meu lado não, mas deixa eu te falar algo. Imagina na pandemia pastores que viram suas igrejas se tornarem vazias, né? E ficaram aguardando o retorno. Será que as ovelhas vão voltar? E as ovelhas não voltaram até hoje, porque as circunstâncias mudaram. Mas a visão, ela nunca muda. Eu preciso escrever a minha história, porque a mudança, ela é algo real. É real na minha vida, é real na sua vida, na vida de qualquer ser humano. E aí, durante essas mudanças e transformações que acontecem, eu não posso apostatar, abandonar a minha fé. A minha fé, ela precisa ter os seus alicerces, ela precisa ter as suas bases, o seu fundamento na palavra de Deus. E nos últimos dias vão surgir apóstatas da fé, hereges, para enfraquecer o poder da palavra de Deus. Aqui eu prego palavra, querido.
Eu falo da palavra de Deus para que as escrituras não sejam distorcidas e os princípios das palavras de Deus não sofram adaptação de heresias, né? Aqueles hereges que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. Ô, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O Billy Graham, ele usou uma frase, olha essa frase do Billy Graham que ele disse: a Bíblia é mais atual do que qualquer manchete do jornal que vai circular amanhã. O engano sempre será construído na plataforma da verdade, para parecer que é uma verdade. Por isso se chama engano. Você acha que é fácil identificar um engano? É claro que não. Por isso que se chama engano. Porque não é fácil identificar. Ele sempre vai utilizar aquilo que dá base para ele, a verdade, para enganar. Tem muita gente sendo alimentada de esterco e está achando que está comendo caviar. Deus te chamou para ser profeta nessa geração. O fogo dentro de você não pode apagar. Não negocie a visão que Deus colocou no seu coração. Não negocie isso. E você precisa entender: o tempo tem o tempo. Quanto tempo o tempo tem? Eu percebo que existe nesses dias uma aceleração. Isso, cara, essa aceleração, ela fica muito claro quando a gente percebe realizações de décadas, elas começam a acontecer em anos, né? O que era para ser realizado em anos e meses, de meses em dias, dias em horas, e aí de horas e minutos, né? Mas eu não quero ser profeta do caos, mas um observador dos sinais de Deus. Observe os sinais de Deus. Salmo 1, né, diz o seguinte: é como árvore plantada à beira das águas correntes, que dá um fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. E as escrituras, elas sempre vão apontar a nossa vida em direção àquilo que Deus quer escrever como verdade. As escrituras, elas vão dizer que, através desse texto, que existem tempos espirituais sobre as nossas vidas, porque são ciclos que nós vamos viver. E a questão não é dar fruto, ok? Aqui fala dar fruto na estação correta. Circunstâncias não vão definir o seu resultado. Porque eu sou favorecido ou desfavorecido. Eu sou favorecido por aquilo que Deus falou ao meu respeito. A bênção de Deus sobre quem eu sou justamente está relacionada a eu estar plantado junto ao ribeiro das águas que dá um fruto no tempo certo. Bênção fora do tempo é problema para a sua vida. Saber construir é tão importante como saber esperar o tempo certo. Por quê? Porque nós somos visionários. Nós estamos à frente do tempo, e isso é importante para gerar uma expectativa no seu coração. O que nós estamos vendo, se nós não temos recurso ainda, nem capacidade emocional, é porque Deus está preparando por tempo certo. Perceba isso. Para onde Deus está te levando, precisa que você não se frustre, porque Deus está preparando para uma visão completa, e não pela metade. Essa geração nossa, é claro que é a geração dos últimos tempos, é uma década acelerada de mudanças radicais, porque existe algo poderoso acontecendo para mudar a história da nossa vida. É justamente onde você precisa das suas bases. Você precisa ter a convicção dentro do seu coração: se Deus me chamou para uma caminhada de fé, eu não posso negociar isso. Eu não vou negociar. Tá difícil, tá ruim para você, querido. Tá ruim. Vai mudar. Libera uma palavra de fé sobre as circunstâncias, porque elas não vão determinar o lugar que você vai chegar. Chegou a tua hora, o teu tempo de tomar posse de quem você é nesse tempo, nessa geração. A década vai acelerar, e onde você está? Vai estar no movimento, identificando para onde Deus está te direcionando e levando.
Toma posse disso sobre a sua vida e eu quero orar com você. Eu quero orar junto com você, porque você não veio aqui apenas para ouvir uma palavra, você veio para mudar a história da sua vida. Deus está te mudando hoje, transformando você, para você seguir em frente. Vem comigo, eu quero orar por você. Você que precisa desse renovo, dessa restauração. Eu quero orar por você, quero orar pelo seu coração, pela sua vida. É por isso que nessa hora, Senhor, eu quero te entregar a vida de cada um dos teus filhos que estão recebendo essa mensagem, essa palavra profética, essa palavra de defesa do Evangelho, defesa da fé cristã. Ainda que existam pessoas que venham distorcer a palavra de Deus, eu quero alinhar o pensamento dos teus filhos à própria Escritura, que é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço nessa hora que haja uma libertação do entendimento para receber e ativar uma revelação de Deus para essa geração, para essa temporada sobre a vida dos teus filhos. Eu oro declarando a liberdade do poder do Espírito Santo para aquele que precisa ser livre da carnalidade, livre da religião, livre de conceitos errôneos, sejam livres através do poder da palavra de Deus. Eu entrego a vida de cada um dos teus filhos, eu entrego o coração dos teus filhos para que eles possam te adorar em espírito e em verdade. Eu te entrego as nossas vidas, tudo que tem sido construído aqui, seja para glorificar o teu nome, seja o teu reino em nós, seja o teu reino em nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Você que acabou de ver essa mensagem, que está aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entre em contato conosco. Tem aí os links das nossas redes sociais. Escreve lá, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, como Senhor e Salvador da minha história. E eu tenho convicção que Deus está te levando em direção a um lugar que Ele planejou para ajustar a sua visão de acordo com aquilo que Ele plantou aqui dentro do seu coração. Vamos nessa, compartilhe essa mensagem também. Você recebeu essa mensagem? Eu sei que você vai pensar alguém agora que precisa receber uma mensagem através da palavra de Deus. Eu quero te convidar a convidar essa pessoa, um amigo, uma pessoa que precisa ser destravada, ter um entendimento livre para receber mais e mais do potencial da palavra de Deus sobre a vida deles. Eu te peço, convide essa pessoa, coloque isso no coração dessa pessoa para que essa semente, para que ela possa dar o fruto no tempo certo. Amém? Deus te abençoe.